Boa noite, irmãos. Quero convidar você a abrir no livro do profeta Jonas, que nos conduzirá agora para o tempo de mensagem, esse texto. Nós leremos todo o capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Jonas. Nós fizemos aí uma série de 4 mensagens a respeito do plano de salvação, daquilo que Deus tem preparado para todos nós. Começamos lá da criação, falamos da queda, da redenção e da visão da glorificação. E a partir disso, então, nós continuamos a nossa série aí em uma nova etapa. Nós vamos falar sobre lições missionárias. E hoje a nossa lição missionária, ou as nossas lições, vem justamente do profeta Jonas. E particularmente do capítulo 1, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura que eu farei desse capítulo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes respondeu: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e ore também comigo. Pai, nós queremos pedir que o Senhor prepare o nosso coração, como tem feito ao longo de toda essa liturgia, para recebermos a Tua palavra, para sermos alimentados por Ti. Peço que o Senhor esteja comigo, Pai. Quero ser instrumento do Senhor, apesar de mim. Que eu seja usado por Deus para falar ao Seu povo, para também ser mudado no meu coração, Deus. Que o Senhor ministre da Sua palavra e pelo Teu Santo Espírito nos conceda a sabedoria e a iluminação necessária para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história de Jonas é aquela história conhecida de um homem que recebeu uma ordem, fez o contrário e acabou parando dentro de um peixe.
Aqueles que cresceram na igreja já ouviram essa história com N figuras diferentes, com interações visuais, teatros, enfim, de alguma forma já ouviu. Ou mesmo aqueles que não cresceram no ambiente religioso, cristão, já ouviram alguma história sobre um homem que foi engolido por um peixe, ou já ouviu falar que existe minimamente essa história. Pois aqui está a história de Jonas. Não é um mito, não é uma ilustração, uma parábola, mas um fato. E o próprio Cristo tratou isso como um fato quando cita o sinal de Jonas e fala sobre isso. Essa história aconteceu. Esse profeta existiu e era profeta do Senhor, e ele recebeu uma missão de Deus. E eu quero, junto com você, e você junto comigo, nós aprendermos 5 lições. Hoje a nossa reflexão tem 5 pontos, mas eu não vou pregar na mesma proporção que eu tenho pregado, senão nós vamos a 1h30 aqui, né? Quando é 3, está dando quase 1 hora. Mas fiquem tranquilos, queremos aprender de maneira leve, mas de maneira profunda. Nós temos aqui nessa situação um homem, ou melhor, um Deus, que deu uma ordem para um homem, que fez uma viagem, e a que aprendeu muitas coisas nessa viagem. Mas talvez o aprendizado mais importante para ele e para os seus companheiros de viagem foi: existe apenas um Deus suficiente para nos salvar. Então vamos aprender hoje as nossas lições missionárias. A primeira lição que a gente enxerga aqui nesse texto, nessa história de Jonas, diante de toda essa narrativa, que permanece aí, que continua por mais capítulos, e você pode ler em casa, é uma lida muito rápida, porque é um texto curto, são aí 4 capítulos muito curtos, 3 capítulos, melhor dizendo, muito curtos, e você, chegando em casa, pode continuar lendo a história e ver que o desfecho aí é com a cidade de Nínive e Jonas. Mas aqui, logo de começo, o que conta para nós é que existia esse homem chamado Jonas, e ele recebeu uma missão. Então a primeira lição que nós temos é que Deus dá uma missão aos homens, aqueles que são seus. O texto fala bem claramente no versículo 2, no versículo 1, que veio a palavra do Senhor para Jonas. E no versículo 2 diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor faz um chamado, entrega uma tarefa, uma missão. Não a qualquer pessoa, mas ao seu servo, Jonas, profeta, servo de Deus, homem preparado para falar do Senhor. Homem separado e chamado para falar de Deus às pessoas. Pede para que ele se disponha e fale. E não só se disponha, mas tome a atitude de ir até Nínive e pregar. E é curioso porque, já que a gente tem a história inteira, a gente consegue perceber quem é esse Jonas. E quando a gente lê a história, parece talvez meio controverso que Deus tenha chamado exatamente Jonas para fazer esse papel. Afinal, ele não queria fazer essa missão. Não é à toa que ele toma um barco e paga a sua passagem e vai para outro rumo. Jonas estava na região ali de Jerusalém, na terra de Israel, e ele viaja até uma cidadezinha portuária chamada Jope e toma um barco em direção a uma outra cidade chamada Tarsis. Essa viagem de barco era uma viagem longa. Existem 2 Tarsis possíveis que os estudiosos acreditam ser essa cidade. Uma mais ao norte, talvez uma viagem não tão longa, mas ainda assim um trecho de mar. Outra bem mais comprida, bem mais longa, que levava ele passando o estreito ali que une a África com a Europa, chegando lá bem na ponta, lá perto da Espanha. Uma viagem ainda muito maior. O fato é que a cidade que ele tinha que ir, ela era acessível por terra, para o lado oposto que ele havia tomado, seja para qualquer uma das 2 Tarsis que fosse. Deus sabia que ia acontecer isso. Nós cremos que o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é onipotente, e que Ele sabe exatamente o que vai acontecer antes que aconteça. Então, por que é que Deus chama esse homem? Porque a missão que Ele dá é para os homens. Ele não se equivoca, é Jonas mesmo que Ele quer. É esse homem imperfeito, falho, insuficiente e incapaz de cumprir uma missão direito que Deus quer. Mas por quê? Pelo mesmo motivo que Ele chama a mim e a você. O Senhor quer usar a sua igreja e Ele chama cada um de nós
homens insuficientes e imperfeitos, e concede essa missão a nós. Ele dá o privilégio da missão de pregar o Evangelho e de anunciar a salvação àqueles que estão perdidos a nós, a sua igreja, pessoas comuns, pessoas normais, pecadores mesmo, mas que alcançados por Deus recebem essa tarefa, a tarefa de anunciar. A vontade de pregar o Evangelho não vinha de Jonas, e eu tenho certeza que ela não vem naturalmente nem de mim e nem de você, se nós não formos chamados por Deus para fazer isso. Na verdade, a primeira lição é justamente essa, que a vontade de pregar o Evangelho e anunciar a salvação, ela não vem do coração do homem, ela não é movida pela bondade humana, pelo desejo de fazer o bem que o homem carrega em si, porque esse desejo nem existe, mas vem totalmente do chamado de Deus. E Ele chama cada um de nós pelo nome. Ele chama sim a sua igreja, todos aqueles que são seus já estão incluídos no chamado, mas Ele vem e chama cada um de nós pelo nome. Lucas, você tem uma missão. Pastor Patrick, você tem uma missão. Cada um de nós aqui temos uma missão. Temos parte na proclamação do Evangelho de Deus. Ele chama aqueles que são seus, e essa é a premissa básica. A premissa básica não é uma capacitação, um curso superior, ou uma formação teológica exímia, ou mesmo ser alfabetizado. O Senhor usa pessoas simples quando Ele quer para pregar do seu Evangelho. E a condição que Jonas precisava, ele tinha, pertencia ao Senhor. Mas tinha alguns problemas aí, né? Nós vemos claramente que Jonas tinha uma série de dificuldades. Eu quero lembrar você que Deus chamou Moisés, um assassino, para ser aquele que conduziu o seu povo. Deus chamou também Sansão, um arrogante, que achava que podia fazer as coisas do seu próprio modo, para livrar o seu povo dos filisteus. Ele chamou também a Pedro, um impulsivo, melhor dizendo, e também um pouco impossível, cortador de orelhas, o mesmo que fala que ele é o Filho de Deus e ao mesmo tempo fala que ele não devia morrer não. E Jesus fala para ele, arreda Satanás, mas chamou ele. Chamou o Paulo, que matou cristãos, matou os seguidores de Jesus, ou minimamente consentiu com a sua morte. Chamou a ele para pregar o Evangelho. Chamou também a mim e a você. Negligentes, mentirosos, preguiçosos, para sermos aqueles que são porta-vozes do Evangelho de Deus. Mas a gente não pode olhar para isso e dizer, veja, como isso é importante. Deus me chamou, né? Aí põe o crachá aqui, chamado por Deus, infla o peito e diz, eu fui chamado por Deus. A segunda lição que esse texto nos traz é que esse mesmo Deus que chama é o dono dessa missão. Observe que diz o versículo 2, que diz assim, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O incômodo é da parte de Deus. Quem se incomoda é o Senhor, porque Ele mesmo resolve, vendo a malícia, dizer, vai lá, pregue para eles, ao invés de dizer, eu vou lá destruí-los. Ele mesmo diz, eu me interesso pela salvação daqueles que estão lá. Vai e anuncia. A missão, antes dela passar por nós, ela passa pelo dono da missão, pelo próprio Deus. O maior interessado em ver as almas sendo salvas. O maior interessado em ver as vidas sendo transformadas. O maior interessado em mim e em você. Você não é tão especial quanto você pensa para ser chamado, porque você não faz isso por vontade própria, eu e você não fazemos isso. Eu não estou aqui no púlpito porque eu sou muito bonzinho, porque eu sou muito esforçado. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Se o Senhor não me chamasse, eu estaria por aí, perdido, pecando, e ainda me deleitando no meu próprio pecado. Mas é a voz do Senhor, dono da missão, que faz toda a diferença. Um teólogo nascido no século XIX, chamado Herman Bavinck, holandês, disse que a missão é a atividade de Cristo realizada por meio da igreja. A atividade de Cristo realizada por meio da igreja. Deus é o primeiro a se incomodar com o pecado.
e o primeiro a providenciar o cuidado para os pecadores. A salvação para os pecadores. Ele não ignora o pecado, mas ele mesmo é que então move a igreja e chama a igreja para participar dessa obra maravilhosa que é anunciar a salvação. Fazer missão sem se submeter a Deus é um conceito impossível. Fazer missão só porque você está muito engajado com a sua religião não é fazer missão. Porque a missão passa então pela ordem do Senhor. E se ela passa pela ordem do Senhor, ela deve ser exatamente da forma como Deus quer que seja. As estratégias vêm do Senhor e da sua palavra. Porque pregar o evangelho não é uma atividade religiosa, é uma atividade espiritual. E por isso ela pressupõe a presença do Espírito Santo, guiando essa missão. Então, se nós queremos ser uma igreja missionária, uma igreja que prega do evangelho, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos os melhores amigos de Deus. Andarmos em intimidade, em comunhão com o nosso Deus, próximo a Ele, porque senão a gente vai fazer mera atividade religiosa. E aí a gente começa a ceder a alguns enganos, como, por exemplo, pensar que a gente está pregando o evangelho se a gente entrega um alimento. Tenho falado disso aqui já, né? Falei sobre isso um pouco na escola bíblica e mesmo nas outras pregações. Mas eu acho importante porque a gente está viciado nesse comportamento. A gente pensa que distribuir uma quantidade de roupas é falar do evangelho. E ainda que sejam atitudes muito boas, elas devem ser fruto daquilo que fomos alcançados, fomos conquistados para ser. Mas não são a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é a clara proclamação da palavra de Deus. É a clara proclamação da boa nova, da boa notícia, que Deus nos salvou, que Deus nos alcançou através do seu Filho Jesus, que Ele mandou o seu Filho para morrer por nós, numa cruz, para que o pecado não seja mais dono de nós, mas sejamos pertencentes a Deus Pai, pelo sangue de Cristo Jesus, reaproximados a Ele em relação. Desde a eternidade, é Deus que se move em direção ao homem, e nunca o homem que se moveu em direção a Deus. Por isso que a missão é a missão de Deus. E se nós queremos executá-la, devemos fazer isso através dele. Nós devemos correr em direção a Deus e perguntar: Deus, aonde o Senhor quer que nós estejamos? Como o Senhor quer que nós sirvamos na tua obra? O que o Senhor quer que nós façamos? E por mais bem intencionados que estejamos, não vai fazer diferença se estivermos no lugar errado. Olha só, que não falta disposição para Jonas. Jonas não tem um problema de disposição. O Senhor fala: dispõe-te e vai até Nínive. Versículo 3 diz: Jonas se dispôs. Jonas se dispôs, mas se dispôs para fazer aquilo que era errado. E às vezes a gente está muito disposto, cheio de energia, mas fazendo o que a gente acha que tem que fazer e não o que Deus quer, porque a gente ainda não entendeu que a missão, ela passa por nós, mas ela não é nossa. Nós somos instrumentos, mas é o Senhor que dita e que diz como Ele quer que a missão aconteça. Afinal, Ele tem a estratégia perfeita. Ele é o dono da palavra, Ele é a própria palavra. E é pelo seu Espírito que nós somos capacitados e habilitados a pregar do Evangelho, seja quem for, no nosso meio, na nossa cidade, em outros locais, em outras culturas ou até mesmo em outras nações. É o Senhor quem conduz a missão. Então, nossa primeira lição, voltando lembrando, é que Deus é quem dá a missão a nós. E a segunda é que Ele é o dono dessa missão. A terceira que nós vimos aqui é que a missão ela é bem mais abrangente do que nós imaginamos. A terceira lição diz para nós é que a missão revela o coração dos homens. Em que sentido que ela revela o coração dos homens? Observe tudo o que acontece nessa situação com Jonas. Quando a gente recebe uma missão, a forma como a gente corresponde a ela revela aquilo que rege a nossa vida. Jonas era servo do Senhor, profeta de Deus, mas o coração dele ainda estava regido pelas suas próprias vontades e seus próprios anseios. No momento em que ele responde ao chamado do Senhor, a resposta dele revela o egoísmo que ele carregava dentro de si. A preocupação dele era o senso de justiça pessoal, talvez até mesmo uma influência cultural. Afinal, os ninivitas eram um povo assírio, um povo estranho, era um povo pagão,
que na mente de Jonas não merecia a salvação. Afinal, a salvação era dos judeus. Afinal, a salvação era daquele que era povo de Deus. Ninivita não merece. Ninivita não merece. Jonas tinha certeza disso, ele nem tinha dúvida. A ponto de que, sabendo quem Deus era, ele ainda assim resolve ir para outro lado. E Jonas cria dentro de si ainda uma ideia de que ele podia ir para longe do Senhor. Para longe de Deus. E o texto fala isso, né? Ele vai para o outro lado, para longe, versículo 3, final do versículo 3, para longe da presença do Senhor. Ele achava que lá em Tarsis, Deus não ia enxergá-lo. Ele conseguiria fugir da missão. Afinal, Deus devia estar ali, no meio do povo, que era o povo dele. Então, a certeza dele era tão forte que Deus estava ali para o povo de Israel e ninguém mais, é que ele chega a pensar que Deus está preso num território geográfico. Então, ele vai e foge da presença de Deus. E essa mesma certeza que produzia nele, então, a convicção de que ele não precisava pregar para os ninivitas, eles não eram dignos de ouvir a palavra. Só que a cada instante que Jonas firma isso no seu coração, ele também nos lembra de quanto ele também era indigno dessa mesma palavra, mas foi alcançado por essa salvação. Eu e você também somos indignos de recebermos a salvação. Recebemos por graça, graça do Senhor sobre nós. E por isso que quando somos chamados, isso não deve trazer para nós nenhum tipo de arrogância, de soberba ou de sensação de que a gente pode escolher para quem pode ser pregado o evangelho ou não. Que nós podemos direcionar a nossa pregação porque a gente sabe quem que precisa e quem é caso perdido. Essa não é uma prerrogativa nossa. Eu e você éramos caso perdido. E olha onde nós estamos. Bem aqui, sentados ouvindo a palavra. Jonas era caso perdido. E olha onde ele estava, sendo chamado por Deus para cumprir uma missão. Com toda a dureza do seu coração. O Senhor tinha algo para ele. O coração de Jonas é revelado e revela que ele também tem um senso de rebeldia, de desobediência. Porque, como eu disse, ele não tinha problema de disposição, mas ele se dispõe para fazer aquilo que ele quer e não aquilo que o Senhor mandou. A vontade dele prevalecia e a desobediência contaminou o coração. No versículo 6, quando começa a tempestade e aquilo começa tudo a se agitar, e o texto fala que aqueles homens começam a orar aos seus deuses, eles não acreditavam no mesmo Deus que Jonas, o Deus único e verdadeiro. Então eles começam a recorrer aos seus deuses. Eles começam a pedir ajuda para todos os deuses à sua volta, na esperança que acontecesse algo. E eles começam a perceber que está faltando alguém. É curioso porque não existia naquela época barcos, ou existiam muito poucos barcos de passageiros, de viagem. Aquele provavelmente era um barco de comerciantes. Então era um grupo que provavelmente viajava sempre junto. Jonas paga a sua passagem, mas ele entra como um anexo daquela equipe de marinheiros. Ele não faz parte. Então eles bem se conheciam, sabiam exatamente quem estava dentro do barco. Mas eles percebem, eles lembram, tem um estranho entre nós e ele não está aqui também pedindo para o seu Deus. Aonde que Jonas estava? Dormindo, bem sossegado. Lá embaixo, no barco, como se nada tivesse acontecendo. Ele não se importava com os outros. No versículo 6, nós vemos esse sono de Jonas ser a demonstração do descaso que ele tinha para com as outras vidas. A dele era mais importante. O que ele queria fazer, o papel dele era muito mais importante do que o resto. Contanto que ele chegasse em Tarsis, que eles se virassem para o barco permanecer andando, ou melhor, navegando. Ele não se sentia responsável por isso, nem pela vida dos outros, e nem mesmo pela sua própria vida, de tão cego e tomado que ele estava do propósito de fugir da vontade de Deus. Veja que o chamado começa a revelar o coração de Jonas em diversas coisas. Aquele que parecia ser o profeta, ou que de fato era o profeta do Senhor, de repente se mostra um homem egoísta, rebelde, soberbo, que se achava muito justo, que se achava até um pouco mais que Deus, afinal ele podia escolher quem recebia ou não da palavra. Se identifica? Eu e você somos assim também. Quando a gente recebe a missão de Deus, fica claro a quem nós servimos.
Se o nosso coração é pronto e obediente, ou se a gente até às vezes arruma desculpas legítimas, escapar do chamado. E às vezes a gente escapa do chamado servindo dentro da própria igreja, fazendo outra coisa, que não é aquilo que nós somos chamados. Só para dizer, não, eu estou fazendo alguma coisa. Ou às vezes nós somos aqueles pais que os nossos filhos eles têm que ser profissionais, que vão ser muito bem-sucedidos, que vão ganhar muito dinheiro, mas se ele ameaça dizer que quer ser pastor, missionário, não, isso não dá dinheiro. Você vai passar fome. Não faça isso com a sua vida. Às vezes a gente escapa do chamado e tira os outros do chamado também. Às vezes a gente sabe que Deus não quer que a gente faça o que a gente está fazendo. Quer a gente entregue em um ministério, em uma vida dedicada ao Senhor, ou mesmo continuando com a nossa profissão, naquilo que nós fazemos, mas Ele quer que a gente mude a forma de nós sermos dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, nas nossas relações, ou mesmo dentro da igreja. Ele quer que a gente pare de buscar aquilo que dá status e busque aquilo que é a vontade dEle. A gente também escapa do chamado muitas vezes, escapa da missão. Fica tapando esse buraco com outras coisas. Mas a missão revela o nosso coração. Se o nosso desejo é de fato obedecer a Deus ou obedecer aos nossos próprios desejos. Mas ele não revela só o coração de Jonas. A missão, ela, por ser de Deus, ela não está restrita a um indivíduo chamado para a missão. Deus atua em todos os corações. Ela também revela o coração dos marinheiros que estavam com Jonas. E nós vamos ver que curioso que é, que interessante que é e que confrontador que é o que é revelado do coração dos marinheiros. Enquanto Jonas estava lá dormindo, os marinheiros estavam onde? Diante dos seus deuses, prostrados, gritando, orando, ou talvez fazendo alguma prática, dizendo, deuses, venham nos salvar, falsos deuses. Era muito comum naquela época eles crerem em deuses, as culturas em volta ali do povo de Israel eram culturas politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E justamente por crerem em vários deuses, eles criam que tinha um Deus que tinha feito o sol, um Deus que tinha feito a terra, um Deus que tinha feito o mar, um Deus dos animais. E eles partiam as manifestações na natureza para deuses diferentes. E imagino eu, então, que eles estavam ali prostrados diante da imagem do Deus ou daquilo que remetia ao Deus que tinha a ver com o mar, com as tempestades, com os ventos. Afinal, eles queriam uma calmaria. E eles não conseguiam resposta. Estavam aflitos ali. Aquele momento, a história de Jonas e a missão que Deus dá para Jonas revela que em volta dele haviam homens idólatras, desesperados por uma resposta, buscando. Eles queriam alguma coisa. O coração desses homens, esses comerciantes, navegadores, era um coração sedento por uma resposta dos céus. O que revela também sobre o coração desses homens é que, ali no versículo 14, um pouquinho para frente, olha só o que acontece ali. Ou melhor, ainda antes, no versículo 13. Eles perguntam no 12, o que a gente faz? E ele fala, me jogue no mar. E no 13 eles dizem assim, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E no 14 eles dizem, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Esses homens, diferente de Jonas que dormia, quando se viram na oportunidade de se livrar do problema, jogando um dos homens culpados ao mar, o que eles fazem? Se esforçam para poupar a vida de Jonas. Eles querem remar para não ter que jogar um companheiro de viagem no mar. Eles começam a lutar com o barco, com as ondas, com os ventos, para tentar ao máximo retardar esse momento triste, para eles muito triste, de jogar um homem ao mar. Embora eles fossem pagãos, idólatras e não conhecessem a Deus, tiveram ainda mais misericórdia do que o próprio Jonas, enviado do Senhor. Então veja como o missionário em si não é muito melhor do que o pagão.
Mas é a graça de Jesus, a graça de Deus sobre nós é que nos faz diferente. E é por isso que a missão vem dele, a missão é dele primeiro. Porque o nosso coração é egoísta. Mesmo provando de tanto privilégio de receber da graça de Deus. A missão revelou esses corações, o de Jonas e o dos homens. Homens carentes de uma resposta divina. Jonas, um homem egoísta, sendo tratado por Deus. Mas a missão revela também, nossa quarta lição, quem Deus é. Se ela antes então revelava o coração dos homens, ela deixa muito claro quem Deus é. Deus, quando nos chama para pregar o Evangelho, Ele nos chama para dizer quem Ele é. Mas ainda quando nós nos negamos, o Senhor continua trabalhando. O trabalho dele não está condicionado a nós. Ele nos convida a participar desse privilégio, mas se nós nos negamos, Ele permanece trabalhando. O trabalho dele não está limitado a nós. E aí veja então o que acontece. De repente eles ficam incomodados porque começa a ter uma tempestade e eles veem que aquilo é fora do comum. Tem alguma coisa errada, nunca viram uma tempestade daquela. Imagine quanto tempo de mar eles tinham. Quanta experiência eles já tinham navegando por aquelas águas. Nunca tinham visto algo daquele jeito. E aquilo começa a tomar eles de desespero e eles percebem que existe algo de sobrenatural. Então eles recorrem. Tiram sortes, né? Eles fazem um sorteio, literalmente. Cai o nome de Jonas lá. Ou, no sorteio, Jonas é o que sobra com o palitinho menor, né? O que acontece é que eles ficam perguntando, Jonas, quem que é você? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Por causa de quem que nós estamos sofrendo isso? E Jonas faz uma confissão muito simples, mas é o suficiente para Deus mostrar que Ele age extraordinariamente, mesmo quando a nossa confissão é tímida, pequena. E ele diz assim, eu sou hebreu, versículo 9. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram, que é isso que fizeste? Sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o próprio Jonas havia contado para eles. A confissão dele, eu sou hebreu e servo de Deus, que fez o céu, o mar e a terra. Aqueles homens que estavam ajoelhados diante de vários deuses que tinham feito cada um deles uma parte, de repente se deparam com um homem que diz que a tempestade é culpa dele, porque o Deus dele não era só o Deus do céu, não era só o Deus do mar, não era só o Deus da terra, mas era o Deus único e suficiente que tinha feito todas essas coisas. Eles se deparam com um Deus que eles nunca tinham visto antes, que tem poder suficiente para coordenar toda a natureza, todo o universo. O Senhor, através dessas simples palavras de Jonas, talvez só se justificando, nem no intento de pregar alguma coisa, torna isso uma grande pregação. E essa confissão é suficiente para Deus mostrar quem Ele é, o Deus do céu, da terra e do mar. O soberano Deus sobre todas as coisas, que é o único capaz de acalmar as tempestades da nossa vida, o único capaz de levar-nos para longe do mar agitado do pecado, que quer nos consumir e nos fazer morrer, que nos leva para dentro de ondas terríveis todos os dias. Jonas então tem também o seu coração tratado nesse processo. A missão revela quem Deus é, porque ele, mesmo sabendo que Jonas era um desobediente, resolve tratar o coração de Jonas, para que ele se torne um homem obediente. Mesmo sabendo que ele era um homem egoísta, resolve tratar o coração de Jonas para que ele seja alguém humilde e submisso. Jonas então passa do homem que dorme para ser um homem que resolve dizer, pode me jogar. Eu morro, não tem problema. Eu estou disposto a morrer. Eu percebo o que eu fiz. A desobediência minha causou dor, não só para mim, mas para todos vocês. Vocês não têm nada a ver com isso. Aqueles homens ficam maravilhados quando jogam Jonas no mar, porque tudo para, tudo fica calmo. Deus revela quem Ele é. E aqueles homens são então transformados. Deus dá a oportunidade na desobediência de Jonas para que os marinheiros conheçam do seu amor.
Então Deus age, mesmo quando eu e você somos desobedientes, porque a missão é dele. Deus age. Jonas poderia, sim, ter tido talvez uma oportunidade de falar para esses marinheiros, ou mesmo eles poderiam ter tido a oportunidade de conhecer do amor de Deus, por meio de um obediente, não por um rebelde. Mas o Senhor quis assim. Isso não quer dizer que nós podemos desobedecer à vontade, porque Deus vai fazer mesmo, então eu vou fazer do meu jeito. Jonas pagou um preço alto de passar 3 dias dentro de um peixe. Isso não é gostoso. Definitivamente não é gostoso. Creio que eu falei isso em uma de umas pregações minhas, porque já preguei nesse texto, mas existem alguns estudiosos do texto de Jonas que defendem que Jonas provavelmente saiu do peixe muito machucado, porque o suco, o ácido, do suco gástrico do peixe, onde ele permaneceu por 3 dias, deve ter corroído a sua pele, queimado. Fala que ele ficou ali em escuridão total e orava ao Senhor. Não tem prazer na desobediência. O poder de Deus converte a nossa desobediência em bênção para aqueles que estão à nossa volta, se Ele quer os alcançar, mas para nós, doloroso demais, não vale a pena. A desobediência não é o melhor caminho. Mas o Senhor poderoso faz isso. João Calvino fala que Deus não pode ser invocado por ninguém, exceto por aqueles que o conhecem a sua misericórdia por meio do Evangelho. Quando aqueles homens ouvem sobre o Senhor, dito em palavras simples, mas palavras necessárias e suficientes sobre quem Deus é, a vida deles é transformada. Nós precisamos proclamar do Senhor todos os dias, ainda que de maneira simples, com os nossos lábios, dizer: sou servo do Senhor Deus, Criador do céu, da terra e do mar. Sirvo Deus soberano, dono de todas as coisas. A nossa última lição nos leva também ao fim desse capítulo, que quando, depois desse período tão conturbado, tão cheio de situações, aquela tentativa de lutar contra as ondas, de vencer a tempestade, de remar, braços cansados, homens que já tinham jogado as suas coisas no mar para aliviar o peso do barco, que viagem conturbada, coração aflito, um homem falou que podia jogar ele no mar, a gente não quer, eles estavam naquela situação, eles de repente acabam entendendo que vão ter que fazer isso, pedem ao Senhor ajuda, jogam Jonas no mar, e a tempestade se acalma. A nossa quinta lição nos mostra que a obediência dos filhos de Deus leva salvação. Quando nós somos chamados e obedecemos, o Senhor faz a sua obra e usa as nossas vidas como instrumento de salvação na vida daqueles que estão perdidos. Jonas foi do jeito difícil, aqui. Depois lá em Nínive ele vai ser do jeito mais natural, pregando, ainda que ele continue meio rebelde. Meio muito rebelde, né? Mas o Senhor usa as nossas vidas. Eu e você, imperfeitos, insuficientes, Ele nos chama e pede a nós: disponham-se e vão e falem para aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão perdidos dentro da sua casa. Para aqueles que estão perdidos dentro do seu ambiente de trabalho. Para aqueles que estão perdidos dentro das suas amizades. Vai, se dispõe e fala, porque a sua obediência vai levar à salvação. Quando Jonas resolveu obedecer, a tempestade cessou. Mas não parou por aí, não ficou só no alívio da situação. O texto fala para nós que aqueles homens temeram em extremo ao Senhor, ou seja, eles ficaram muito maravilhados, eles não podiam crer naquilo que eles tinham testemunhado. De fato, aquele Deus era diferente. Eu consigo imaginar esses homens olhando para suas estátuas e dizendo: isso aqui não serve. Porque um Deus é o suficiente para vencer todas as situações. Esses aqui não nos responderam. Eles devem ir para o mar junto com as nossas coisas que nós acabamos jogando para aliviar o peso. E no fim o maior peso eram esses deuses. Porque aquele Deus que a gente não vê foi justamente o Deus que nos atendeu. E o texto fala que eles temeram o extremo, ofereceram sacrifícios ao Senhor, ou seja, eles adoraram ao Senhor, fizeram um ato de adoração e disseram: olha, nós percebemos que esse Deus é o Deus suficiente. E é claro que eles já não fizeram isso dentro do barco, porque se eles ofereceram sacrifícios, é porque eles chegaram salvos em terra. E ali, na primeira oportunidade, sacrificaram a Deus, ao Deus verdadeiro que eles passaram a conhecer. E a Bíblia ainda diz que eles fizeram
votos, versículo 16. E fizeram votos. Esses votos remetem a um processo religioso. Se o coração deles tinha sido transformado e eles passaram a adorar um outro Deus, eles entendem também que as práticas de vida precisam mudar. Esses votos remetem que eles fizeram promessas de seguir a um Deus e não mais aqueles outros que eles tinham antes. Os votos desses homens nós pertencemos a um novo Deus, somos servos de outro. A obediência de Jonas, ainda que no meio de um período extremamente conturbado, quando seu coração é quebrado e ele resolve obedecer, pessoas recebem da salvação do Senhor. Nós podemos ser esses instrumentos. E às vezes a gente está vendo as pessoas irem e se afundarem em tempestades e permanecemos dormindo, calados, como se nada tivesse a ver conosco. Mas nós carregamos a mensagem de vida, a mensagem de salvação. Nós somos chamados a proclamar a mensagem daquele que nos chamou para sermos seus embaixadores. O Evangelho é o único meio para salvar todo aquele que está navegando nas tempestades que a vida sem Deus, longe de Deus, como Jonas queria ficar, né? Pois ela leva tempestades. A vida longe de Deus é uma vida de ondas conturbadas, de ventos terríveis que nos fazem morrer. Mas a vida com Deus, o Evangelho, é a salvação. Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Ele é o porto seguro, a terra firme. E não só para essa vida, mas para toda a eternidade. O que Ele nos promete não é simplesmente a salvação de uma tempestade no mar, de um acidente, de um assalto, de um perigo, de um coronavírus. Mas Ele nos promete a salvação para a vida eterna, que é muito maior do que essa vida pode nos oferecer. A perspectiva daqueles homens muda não porque eles não teriam mais tempestades para enfrentar no mar, mas porque agora eles podiam ter esperança em um Deus que era real e não estátuas que nada podiam fazer por eles. A nossa perspectiva deve mudar também, e ao compartilhar o Evangelho, é isso que nós devemos proclamar, que Deus muda a nossa sorte, Ele muda a nossa vida, de tal forma que ainda que as dificuldades venham, a esperança não morre, porque a fé nos leva a crer numa vida eterna, num alívio diante do Senhor, para essa vida também. Somos convidados a render o nosso coração e sermos instrumentos de Deus, para levarmos a mensagem de salvação aos perdidos. Não sejamos como Jonas, desobedientes, mas ainda que nós desobedecermos, se você está no meio da tempestade ou já dentro da barriga do peixe, dá tempo de obedecer. O Senhor nos chama hoje para sermos proclamadores do Evangelho aos perdidos. Amém? Quero convidar você a orar e nos preparando já para o tempo de ceia. Senhor, obrigado pela sua palavra, que nos lembra da necessidade de nós sermos proclamadores do Evangelho. Nos lembra que o Senhor é quem nos chama, a nós, imperfeitos, insuficientes, talvez pouco conhecedores, tímidos, mas ainda assim é a nós que o Senhor chama. Mas o Senhor é o dono da missão, o maior interessado, é o Senhor que nos move, por isso nós não podemos ser proclamadores, porta-vozes, sem antes nós sermos amigos de Deus, que caminham em intimidade contigo diariamente, pela leitura da palavra, pela oração, pela comunhão, buscando a Tua presença, sendo cheio do Espírito Santo. Nós percebemos também, Deus, que essa missão revela do nosso coração, Pai, que ao recebermos a missão do Senhor, que já está diante de nós, nós não sejamos rebeldes, egoístas, com senso próprio de justiça, mas sejamos obedientes e dispostos a fazer exatamente aquilo que o Senhor quer de nós, vencendo todo o nosso eu, todas as nossas certezas mentirosas, todos os nossos princípios tão arraigados e que às vezes não tem nada a ver com aquilo que a Tua palavra diz. Tira de nós, ó Pai querido, essas coisas. Quebra o nosso coração. Nos faz obedientes. Mas esse texto também nos lembrou que a missão revela quem o Senhor é, um Deus ansioso por salvar, desejoso de alcançar vidas perdidas, que deseja dispensar da sua graça sobre aqueles que precisam, que estão aflitos, que sentem um vazio no seu coração. Ela nos lembra também que o Senhor é a única salvação e que a nossa obediência, não por causa de nós, mas por causa do Senhor em nós, pode gerar frutos de salvação
aos perdidos. Que sejamos obedientes, portadores prontos da palavra, conhecedores dessa palavra, para que a gente sempre saiba o que dizer, porque sabemos bem de quem falamos. Usa as nossas vidas, ó Deus, levanta a sua igreja para ser uma anunciadora das boas novas de salvação. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.